cheguei aqui nesse trio aqui, trio pesado, trio parada dura, né? São especialistas, cada um no seu ramo, na sua área, mas vamos conversar. Eu sou o engenheiro Sérgio, né? Sou técnico responsável pela empresa Atuar Engenharia. É uma empresa que começou juntamente com esses dois parceiros aqui. Foi o pé direito, né? Nós nos lançamos no trabalho em altura através da caixa de fibra. Por isso que surgiu essa ideia de trazê-los aqui, assim, reviver os bons tempos, né? E são muitas batalhas, muitas conquistas. Foi impressionante como foi uma trajetória assim bem gloriosa, né? Isso é verdade. E assim facilitou bastante a entrada da Atuar Engenharia no mercado de Natal, na prestação de serviço para condomínios. E a gente iniciou realmente com a caixa de fibra. Com a caixa de fibra foi o estupim. Então, quando a gente começou a fazer o serviço de instalação da caixa, como eu tenho um olhar assim mais aprimorado, né, para questão de um serviço bem prestado, com qualidade, os condomínios abriram as portas assim de uma forma notória, que a gente, por semana, a gente recebia vários pedidos para esse tipo de serviço e a gente só ia agendando. E, nesse meio termo, a gente foi chamado para um condomínio que o síndico, né, bastante atencioso e exigente. A gente entrou lá com uma outra empresa de fibra, fez o serviço. Foi um serviço bem feito, só que bastante desgastante, porque não cumpriu os prazos, né, de entrega. E esse serviço ele tem uma peça principal, que é a caixa de fibra. Sem a caixa de fibra, eu não consigo fazer nada. Os funcionários ficam lá parados. Então, teve alguns percalços. E eu percebi, eu digo, não dá certo, vamos procurar um outro parceiro. Aí foi onde a gente começou a pesquisar, né, a equipe da Atuar Engenharia, e se esbarrou aqui com esse cidadão aqui. No cientista. Aí logo eu vi, né, procurei saber quem era e a gente se conheceu. E desde lá nunca tive problema nenhum. Só um pouquinho, porque ele fala muito, mas a gente vai... A história do bug aconteceu na história de vocês? Vamos cortar essa parte. Então, de lá para cá, a gente teve assim, um alinhamento perfeito, né, só que faltava um integrante, né, o terceiro, porque nesse serviço de caixa, muitos acham horrível, porque não tem sincronia. E a gente, com o meu olhar e o olhar dele, quando a gente se uniu, a gente, não, precisa outra peça fundamental, porque é uma dança, né? Eu abro o caminho, às vezes até algum síndico chamava o Hinaldo e o Hinaldo, não, aí essa área não é comigo, é com o engenheiro Sérgio. Então vinha para mim, né? E eu fazia toda a receptividade, toda a assistência, e a gente começava ali a ser o protagonista de início. E depois eu chamava a cavalaria, né? Porque de início eu tenho que levar a fabricação para a caixa de fibra e depois alinhar com ele qual a data que essas peças vão chegar no condomínio, né? Através da data, quando eu souber, eu já passo aqui para a empresa Arcon, né? Que a gente já alinha. Porque antes, para que eu consiga fazer meu serviço, a fachada já tem que estar limpa de aparelhos de ar-condicionado. Então, não adianta chegar às peças e eu correr para executar. Tem que ter um alinhamento. E esse alinhamento tem que ser explicado para o cliente. Aí é onde entra aqui a parceria aqui, que a gente demorou também, quebrou a cara com outras empresas. E quando eu vi que o Leandro também tem o mesmo olhar que a gente agregou, conversou rapidamente e no instante alinhou. E de lá para cá, a gente vem se alinhando. Claro que cada obra tem aquelas discussões, né? Vai, não vai. E também é um serviço bem delicado. Como já foi falado aqui com vocês, ninguém aceita dormir uma noite sem ar-condicionado. Isso, no início, a gente sofreu bastante. Foi uma... Sérgio, o engraçado da tua colocação aí do que você fala, você terminou chegando depois, que é diferente da vida mansa dos amigos aqui, né? Que um trabalha sempre no geladinho, o outro tem indústria, você veio da obra, né? Chegou aqui na correria. Engraçado é que você falou exatamente as mesmas coisas que eles falaram, né? Que é justamente essa questão da sincronia, da busca pelo melhor, né? Do trabalho onde você vai estar oferecendo ali, além do seu serviço, uma eficiência, a preocupação em conectar parceiros para atender melhor o cliente, porque o contrato de vocês é separado, não é isso? Cada um tem o seu contrato com condomínio ou com condômino, né, que seja, e mesmo assim vocês entendem que funcionam melhor, tanto para o cliente como para desempenhar o trabalho de cada um de vocês em parceria. É a necessidade do trabalho multidisciplinar. Hinaldo contou aqui que já vem na 14ª versão da caixa de ar-condicionado, e falou de algumas nuances aí onde surgiram de procedimentos executivos, onde ele contou muito com vocês, né, na questão de aerodinâmica, feedback é a questão de selante, a borda da caixa, o parafuso que vai usar, enfim, a mão francesa. Então reuniu aí os cientistas aí, né, vocês se reuniram, se encontraram cientistas para poder entregar
algo melhor para o cliente. Eu não sabia dessa trajetória da Atuar, que de repente aí a abertura de mercado de vocês saiu exclusivamente da caixa de ar-condicionado. Quando eu conheci a Atuar, eu já conheci ela fazendo obras grandiosas de fachada, né? Retrofit, recuperação, e caixa de ar-condicionado terminava sendo um dos elementos. Também impermeabilizações, inclusive os maiores retrofits aqui, né, de obra de impermeabilização, as maiores obras do estado, de lajão aí que vocês estão fazendo de impermeabilização com manta. E fala o que é, porque o nome atual da Arcon meio que está implícito, né? Arcon. A da Forglass, eu não entendo inglês, então fiquei, já vem de 40 anos, deve ter outra geração, né? Para vidro, né? Para vidro. A tradução bem básica. Aí de onde veio o nome Atuar? Antes de conhecer os meninos aqui, a gente já executava algumas obras, e eu tinha mais 2 sócios. Esse nome veio de mim, pesquisando alguns nomes, e surgiu Atuar. Atuar. Aí, no início da Atuar, eu tinha mais 2 sócios. Um saiu logo no início, por vontade própria. O outro, a gente ainda lutou, batalhou por 1 ano, mas como ele queria, né, um retorno rápido, também preferiu sair, e eu toquei sozinho. E a gente começou o destino levando para algumas obras, entre elas esse trabalho em altura da Caixa, né? E foi aí que me veio a vontade de fazer o quê? Segurança do trabalho, né? O pessoal trabalhando em altura, aquela caixa subindo, descendo, cortando caixa, vários materiais descendo, subindo. Eu digo, eu vou fazer engenharia de segurança do trabalho, né? Aí foi a minha primeira pós. Depois corri para a perícia também. Fiz perícia e patologias. E agora defini, né? Porque quando você começa uma empresa, nós estamos fechando agora o 5º ano, quando você começa uma empresa, você fica meio sem norte. Mas agora a tua engenharia está especializada em trabalho em altura e impermeabilização, né? Algum tempo já, né, na verdade. Já são várias obras, vocês têm um acervo bacana. Já. Como é condomínio, e condomínio você presta serviço com qualidade, você passa a se proliferar, a passar de boca a boca, né? E tem uma aceitação grande no mercado. Então, vários condomínios nos contratam para fazer essa manutenção, principalmente em impermeabilização, né? E nesse tempo agora que nós estamos aqui, já se antecipando aqui do inverno, a procura é bem grande. Então, a gente pode dizer que quem contrata a Atuar, ou procura atuar, além de você ter soluções específicas para trabalhar em sincronia, como no caso da caixa de ar-condicionado, a empresa que instala o ar, você vai ter um profissional à frente que conhece de perícia, que conhece de engenharia de segurança do trabalho, que conhece das dificuldades do trabalho em altura como um todo, que a gente entende que é bem complexo, né? Então, o know-how da Atuar, você se preocupou muito aí com essa visão de realmente entregar algo além do que o mercado entrega, né? Você ter essa propriedade. Eu creio que as primeiras turmas de perícia e patologias que começou a jogar no mercado de condomínios, engenheiros com essa formação, com essa mentalidade de perícia, de estudo das patologias, eu acho que foi aí que eu entrei. E isso me trouxe assim, uma aceleração na absorção desses clientes. A necessidade deles era tremenda, né? Você chegava, você explicava a parte teórica e a prática através do estudo, né? Na perícia e patologia. Eu acho que essa pós também me deu um grande avanço. Então, posso dizer que Atuar aí, ela vai resolver problemas de quando chove dentro da casa de alguém, ou em cima do carro de alguém. Você vai impermeabilizar ali. O negócio é água para fora e o conforto ali para dentro. A procura também veio bastante assim, rápida. Por quê? Porque eu atinjo 2 áreas que não pode ver chuva, né? Assim, a fachada, né? Que ninguém quer ter sua parede úmida com infiltrações para o seu apartamento. E também as últimas unidades, né? Quando chega no tempo da vida útil, daquela manta asfáltica, daquele produto impermeabilizante da laje, da área de resgate, não tem para onde correr. Você tem que procurar um especialista, né? Então, essas 2 áreas agregou bastante. Então, a gente tem uma procura enorme. E para quem é especialista não falta, né? Procura. Aí uma média aqui, falando em caixa, que é o homem que fabrica, ele disse que tem a linha de produção para fabricar várias caixas. O Leandro aqui tem uma sincronia de como ele vai atender os detalhes internos, os acabamentos, enfim, que de repente não é a praia da Atuar, que está mais focado no trabalho realmente o pesado, que é o trabalho externo. Qual a velocidade que você tem de instalação numa caixa? Você consegue atender um condomínio, sei lá, com 500 caixas, você consegue executar essa obra em média em quanto tempo? Aí é onde ele sofre. É onde ele sofre. Você corre mais do que ele corre mais do que você. Como é que é a conversa? Estou sofrendo agora. Quem é que corre mais do que quem aqui? É o Bug. O Bug tem limitação de velocidade, pô. Não, você tocou no ponto. Eu deixando a coluna livre
Ele faz 20 um dia. andares, ele faz em um dia. Eu tô vendo que o homem tá confortável aqui. Ó. Eu deixando a coluna livre, É. ele faz em um dia. E aí? É porque ele não pega ele pega 2, 3 ali. Quando ele pega 2, 20, 3, 20, eu pego uns 12 a 13 ar-condicionado para tirar. Só que a desinstalação é mais rápido que a instalação ou reinstalação, né? Mas vamos àquela conversa, né? Se você pegou 2 a 3 ou a 10, ele pegou 20, quem é que tá ganhando mais? Ele tem mais volume, o problema é dele, né? Fabrica. Fabrica, corra atrás. necessariamente o volume requer. É porque é o seguinte. Eu tô brincando. É porque é o seguinte, ele já puxa minha orelha direto, mas não adianta, que eu não posso controlar a velocidade de execução. É. Os meninos trabalham muito rápido, eles criaram uma habilidade fenomenal. A gente está lá, acho mais milhares e milhares de caixas, né? Até para mais de 50 mil caixas. Então, Tá? as minhas equipes, eles fazem assim, de olho fechado. Então é muito rápido. E o meu maquinário também, todo o maquinário eu trabalho com 2 em cima. Então, cada funcionário que está em cima tem as suas máquinas. Eu não aceito que fique trocando máquina lá em cima. Demora e também é arriscado, né? Umas máquinas aí. É um médico emprestando bisturi um pro outro, cada um Isso. tem que ter o seu, né? Isso. Então, meu amigo, é rápido. Por exemplo, um prédio de 20 pavimentos, né? 20 caixas. Eles cortam 11 horas, já tem terminado de cortar às 20. E de tarde, se eu imprensar, eles instalam às 20. Hashtag imprensar, né? Não, Eternamente. mas a gente teve um exemplo. Você falou 500, foi até um número fechado. A gente está com um exemplo de 550 caixas lá em João Pessoa, que, assim, no começo foi muito rápido. Infelizmente, no finalzinho pegou um problema de chuva, aquela época, tal, mas a primeira torre foi entregue. Se você passasse para ir no shopping de manhã, quando voltou, já ia dizer, oxe, que já botaram tudo. Para você ter ideia, tem um Ville Denise, 15 pavimentos. Eu cheguei lá de manhã. Aí eu digo, ó, vamos fazer o seguinte, só brincando. Eu digo, eu vou dar R$100 para cada um de vocês, dos fachadeiros, se vocês instalarem isso aqui hoje. Aí eu saí, de manhã. Quando eu voltei, assim, 11h30, já tinha cortado às 15 e instalado às 15. De manhã. R$100 extra aí pro cidadão. Ganharam tranquilo, tu acha? Se tivesse mais 100, já tarde na fazer outra coluna. Se fosse mais levinho, quem fazia rapel ou fachada era eu, pra brincar aí desse sem conta é bem-vindo. Aí a Atuar virou exportadora de fachadeiro, tu acredita? Isso é verdade. Pega todo mundo aí, a galera trabalhando com velocidade. Fachadeiro da Atuar vale ouro. É bom que o Sérgio tá rindo, tá à vontade, tá à vontade. Aí é folgado, rapaz. E a caixa é pesada para subir? Não, e eles gostam. Eu tenho um auxiliar, que a gente chama ele de pequeno. Pior seria de concreto, né? De concreto dá Para problema. subir é complicado. Eu chamo ele de pequeno. A gente vai executar uma obra agora em João Pessoa, 300 caixas. Ele tá doido para começar, porque ele tá fazendo outras atividades, né? Vários R$100 aí. mano. Ele bota a culpa em mim, ó, tá? As caixas já estão lá, mais da metade. Mas ele disse, não entregou nenhuma, porque o cara fica... Perreando, quero trabalhar, quero instalar. Eu tava falando para ele, não, já tem 150 lá. Eu digo, 150 dura o quê? Eu fico fazendo 2 semanas. Duas semanas. Não? Com pequeno. Já botando a margem de segurança. É pequeno ou baixinho? Já Mas esqueci. pequeno é grandão, é porque o apelido é pequeno, viu, mano? Eu imagino essas inversões aí, né? Pequeno, aí pega o cara gigante. 2,20 m. Mas foi bom. E engraçado que tem empresas que, por exemplo, a Self, né, de Tiago. Tiago já chegou para mim, sabe? Mas eu odeio serviço de caixa. Sérgio, o que vier para mim, eu passo para você. E já, né, se adequou bastante a atuar. Eu não sei se foi realmente essa parceria que Tiago não teve. Tiago não enxergou, né? Eu acho que essa visão de sinergia ela acelera qualquer processo, né? Então, o que seria das caixas da Forglass, talvez não estivesse na 14ª atualização, se não fosse a contribuição de vocês, talvez você não estivesse instalando 20 com um homem aí numa manhã, se não fosse, de repente, o produto dele que tem qualidade, que é leve, que você parafusa uma vez, o parafuso pega, funciona, e, ou seja, vocês conhecem um produto do outro, se não fosse a parceria da Arcon, que tem essa velocidade, e entender que você tem o pequeno, né, lá, que vai dar brabo se não tiver à frente dele de trabalho. Então, eu acho que essa sinergia é o que o síndico, é o papo de condomínio, que eu acho que o nosso trabalho ele é para a construção civil, ele é para a engenharia como um todo, mas falando aí para o condomínio, eu acho que é isso que precisa ser entendido, né, quando você vai contratar uma atividade. Você tem que entender justamente o time que você está agregando ali naquela obra. E quando você coloca uma pessoa que, de repente, não tem essa sinergia, eu sei que vocês são profissionais abertos, né? Então, naturalmente, vão tentar conectar com quem que estiver lá no campo jogando, né? O profissional. Você joga com o time que estiver em campo, mas quando já existe a sinergia, aquilo que você falou, você trabalha de olho fechado. Isso. Você sabe o selante que vai usar, vocês conhecem o parafuso que estão usando. O Leandro disse aqui o cuidado que ele tem com a tampinha lá, que bota o paninho para não obstruir, para não entrar um material. Marcelo, eu posso acrescentar isso aí? Claro. Vou dar um exemplo que a gente pegou aqui em Natal, que foi de uma área técnica, Capim Macio Residência, né? Foi.
Eles tinham um problema na fachada, a priori nos procuraram apenas para trocar as caixas. A gente vai falar aqui de confiança, não de caixa, mas vamos lá. E aí, quando eu já estava fechado praticamente trocar as caixas. E aí tinha um espaço no condomínio, na fachada, que tinha um recuado assim entre a varanda e uma parede cheio de ar-condicionado, tal. E aí eu instalei a ideia, né? Cara, podia melhorar aqui, porque lá são 3 quartos, só tem um ar-condicionado. E eles botavam alocavam o ar-condicionado ali para poder refrigerar o restante dos quartos. Lancei essa ideia para a síndica pediu algo mais plausível, mais concreto. Levei Leandro lá para ver a viabilidade. Sempre, eu jamais vou dar um passo onde ele diga não vá e onde ele diga não vá. Assim como creio que eles dois também. Porque não adianta ele instalar o ar e eu não ter a solução. Não adianta eu ter a solução e ele não conseguir instalar o ar e ele também não conseguir parafusar lá e colocar. Não adianta. Não funciona, né? Vai morrer os 3 ali engasgados. Então, assim, levei Leandro. Leandro, é possível? A gente entrou no apartamento, olhou, viga, forro, tudo se era possível levar encanação, porque a tubulação estava toda esculhambada. E a síndica queria realmente padronizar. Hoje é um dos prédios mais bonitos ali de Capim Macio. Ficou muito organizado. E aí, ar-condicionado, ok. A gente achou a solução. Vai botar por aqui, vai instalar por ali, abriu janela, tirou, mediu, tudo que podia ser feito. Ok de Leandro? Ok de Leandro. Então, pronto. Metade da minha ideia tá ok. Aí levo o Sérgio. Sérgio, dá para instalar assim, meu plano é fazer isso. Aí ele muda isso, muda aquilo. O braço do cara não chega tão fundo, porque era assim, então vou tirar o parafuso do fundo, vou botar para a lateral e tal, eu já mudo o desenho estrutural da peça. E beleza. Quando a gente bota para subir, a gente vê variação de 5 centímetros na fachada? Como é que eu faço a peça encolher e alargar? Aí lá vai, horas e horas desenhando, conseguimos chegar numa solução que ela absorvia a diferença. Só que teve 3 ainda, né? Que aí foi para 12 centímetros. Aí eu tive que realmente recolher essas peças e fazer outras. Mas, assim, instalado ninguém nota. Mas o resumo disso, né? A confiança que cada um tem no outro. Entendeu? Hinaldo, você está dizendo, por exemplo, é o que eu costumo dizer que é a arte de engenhar, né? Por exemplo, a arte de engenhar é justamente isso. A gente sai de uma faculdade, seja lá a graduação que foi, a gente aprende ali o norte, né? Poxa, pelo menos a minha lição de faculdade de graduação persista e no meio do caminho você vai encontrar uma solução. É a vontade de resolver. Então, pelo seu próprio discurso aí, isso aí fica muito claro. Poxa, eu peguei um problema, né? Vou chamar de um problema, fui para um condomínio, chamei os parceiros que eu tenho aqui que tem essa visão de engenhar, de resolver problemas, e aí um entrou com o braço, um entrou com a mão, eles construíram uma solução personalizada para uma problemática que existia. Você não chegou, está aqui essa solução pronta e encaixa aí, porque muitas vezes não encaixa, você tem que construir essa solução em conjunto. Eu acho que isso é a sinergia, isso é que é o bacana, é um time que ele pensa com essa visão de agregar. É o que o leigo precisa, é o que o síndico precisa, porque ele está ali, às vezes, para poder lidar com a comunidade. Mas será que ele tem tempo, capacidade, foi treinado para persistir em busca de uma solução? Não. E uma pessoa que é treinada para persistir em busca da solução, eu acho que ela precisa desse apoio intelectual, né? Que é justamente um ditado até, né? 2 cabeças pensam melhor que uma e assim sucessivamente. Eu acho que o Dream Team de vocês aí se formou de uma forma realmente bem espontânea, né? Bem orgânica, e vocês se complementam. Para mim é uma honra até estar aqui hoje, vocês me convidaram, eu não pensei 2 vezes aí em vir. O almoço que a gente teve foi bacana, conheci da história dos bugs aí que os caras têm. Rapaz, esses bugs estão malhados. Vou mostrar isso pro meu pai. Puxando um pouco para a prática, né? Nós 3 participamos de muitas assembleias, né? Muitas assembleias. E cada um tem sua história e sua trajetória. Mas o que a gente vê é que a procura desse serviço de caixa, ela vem por 3 fatores. O primeiro são essas caixas de concreto, né? Devido à deteriorização do aço que tem dentro, começa a soltar fragmentos. E esses fragmentos, 20 pavimentos, 15 pavimentos, não é de acidente, é morte. Então, esse é o primordial, a troca da caixa. É forçado. E a gente já passou até por casos de já ir para 2 assembleias lá no Milênio, em que ninguém decidia. E de uma hora para outra, num domingo, uma caixa de concreto cai completa lá embaixo. E lá embaixo era área de lazer.
Na segunda-feira a gente começou a obra. Tô rindo aqui, Sem, mas... sem assembleia. 14º pavimento caiu a caixa, entendeu? Negligência, Outro né? prédio a gente estava conversando, eu até citei isso. A gente estava conversando na linha das caixas. Quando a gente dá, sei lá, 7, 8 passos, a caixa desaba. Foi no Paradise, né? Não ia dizer o nome não, mas desabou próximo da gente aqui. E assim, a gente também já foi chamado para solucionar o problema que não passava, a caixa de concreto não dava para instalar o split. Então a gente foi procurar também, não, a caixa de concreto estava boa ainda, mas o pessoal queria economizar energia, porque esse aparelho antigo, né, ele gasta mais energia. Então é outra procura também. Se você tem seu espaço lá do ar-condicionado, que a caixa de concreto não possibilita a instalação do split, uma solução também é a caixa de fibra, né? Então o time ele vai trazer essa solução, né? Ou seja, ou eu vou pegar uma caixa deteriorada, em colapso, em fim de vida útil, ou cortada, o pessoal corta muito para botar. Eu quero o split, eu vou lá e corto, né? E lasca-se quem tiver embaixo. E também quem quer fazer uma atualização ou construir uma varanda técnica, correto? Ou até mesmo a adição de uma nova coluna. A gente já fez isso em vários prédios. Drenagem também, tem muita caixa que não tem. O pessoal sofre com o inconveniente do pinga-pinga, o cara quer fazer uma tubulação. Isso. Inclusive, a gente estava falando de drenagem, mas hoje, pronto, em Recife, as caixas, as soluções que tem lá, ela não atende a questão de dreno. Não tem dreno, ela não tem para onde ir a água. A maioria, o pessoal diz que fica lá e evapora, que eu não entendi. Pinga ainda. sobre a outra, enfim. Cada vendedor diz o que quer, né? Então, quando eu lancei meu produto lá, e estamos em fase de crescimento lá, essa questão da drenagem, o pessoal fica meio assim ainda, sabe? Aí eu disse, graças a Deus, todos que instalaram, resultado positivo, né? Parou aquele negócio de abrir a janela, ficar pingando lá de cima. Tem gente que não dorme, cara, com carro, barulhinho. Toque, 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 toque. O barulho ainda nem é o forte. O barulho, eu vi agora em Recife, lá, não é nem em Recife, lá em Jaboatão, o prédio tinha, eu acho que uns 20, 25 metros quadrados da lateral, totalmente preto o chão, que era pedra, só lodo. Aí eu vi o prédio bem organizado, cadeirinha, piscina, tudo, mas aquela área ali totalmente perdida. Bem ventilada, lado da sombra, de frente para o mar e perdida, que era de frente para o prédio. Assim, então você entrava pela escadinha aqui, aquela área preta de lodo estava aqui. Aí eu disse, se botar o dreno, isso aqui morre. Essa área volta a ser utilizável. Outra dúvida que eu tenho até com você, né? Por exemplo, vai para uma dúvida de condomínio, né? Sei lá, eu tenho meu ar-condicionado, comprei meu ar-condicionado zero, está aqui, eu não uso, só amarrado, tal, prefiro sentir calor, mas eu quero meu ar-condicionado novo. E aí meu vizinho de cima, e eu não tenho drenagem, o dele vai pingar sobre o meu, se estiverem alinhados. Eu vou perder desempenho da minha máquina, tipo assim, a máquina dele vai estar envelhecendo a minha, mesmo que parada, pela questão do água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, existe isso? Na verdade, não. A máquina em si, a condensadora, ela é toda preparada e ela é toda, como é que eu posso dizer, selada, né? O ventilador é selado, o compressor, então não tem problema com relação à água, até porque ela aguenta água de chuva a qualquer momento, né? O que vai ocorrer é que as partes que tem isolante térmico, que vai da tubulação, que vem com isolante térmico e a fita, ela com água ali, no dia seguinte ou no mesmo dia que estiver pegando sol, aquilo tende a ressecar. Degradar. E aí perde a fita vinílica, que é o que deixa uma proteção a mais para os isolantes térmicos, que é o que protege a tubulação, né, para evitar a perda de rendimento. E aí essa fita vinílica saindo, o isolante térmico, que é um esponjoso, ele vai também se deteriorando, né, com a água e o sol, resseca e vai esfarelando. E aí vai chegar um ponto que você vai estar com a tubulação, maior parte da tubulação aparente, que não é para ser, porque ela é para fazer a vedação da tubulação para evitar que você tenha perda da carga ali, né? Da carga térmica, né? Do ar-condicionado, que é onde faz o fluido refrigerante, ele passa pela tubulação e faz você... Então não vou danificar a minha máquina, mas eu vou ter algum tipo de degradação. Sim. O adequado, então, é o que o Júnior estava explicando, chamando o Júnior de 3 nomes aqui. Luiz Inaldo Júnior. Luiz Inaldo Júnior. Mas o interessante é isso. Que esteja tubulado. Isso, que a drenagem seja toda confeccionada, ou sendo própria do prédio, ou fazendo pela tua engenharia, né? E tem o problema de os próprios moradores irem passando e aquele pingo cair na sua roupa, entendeu? A criança de colo, tudo pode, também, né? A gente tá com a ideia, né? Já faz algum tempo, apenas 6 condomínios aqui em Natal adotaram, que é a reutilização produtiva dessa água. Você não imagina um prédio desse de 12 andares, nem é alto. Volume comparado. de água? É altíssimo.
Assim, só para tirar dúvida, uma máquina de 12 mil, 8 horas ligada, gera o quê? Uns 15 litros? É uma água destilada, né? Uma água limpa. Limpa. E assim, eu uso para botar no carro, para você ter ideia. No meus carros lá, nas viaturas da empresa também, a gente usa essa água destilada. Eu tenho um ar-condicionado 9 mil no meu escritório. Só para abastecer o carro, né? Para abastecer. Só falta abastecer. Eu tenho um ar-condicionado de 9 mil. Que é do radiador, né? Pra não ficar amarela. A minha eu só uso da torneira, não está errado. Não dá muito certo, não. Eu acabei de aprender, eu passar lá na Pode passar, que tem água destilada. Inclusive, meu vizinho, que é uma oficina, eu disse a ele, ó. O pessoal comprar um ar-condicionado, tem 6 meses de água destilada lá. Bug também precisa de água destilada. Bug é o que mais precisa. Não vou esquecer o bug, Bug é ar. A pergunta de Júnior, lá no meu escritório, ele tem um ar de 9 mil BTUs e a cada 3 dias eu despejo um galão, um vasilhame daquele de 20 litros de água mineral, né? Então, 3 dias dá 20, dá o quê? 8, então, 7 litros. Por utilização de 24 horas, né? 8 e 8. Mais ou menos 7 que seja litros. 8 horas. 3 vezes 7, 21, mais ou menos 7 litros. Entendeu? Então, aí assim, bota aí, vamos botar um prédio de 10 andar. Consigo irrigar, consigo fazer um 70 jardim. litros por coluna, digamos 5 colunas, né? Por dia. Brincando aqui, né? A gente alimenta um jardim, isso. Né? É água para limpeza, ou pelo menos para os carros tudinho. Não falta água para o radiador, é mais água que o radiador pega. É uma água limpa, ela só não é considerada potável porque ela não tem sais minerais. Se você beber, não morre. É diferente da água do mar, né? Ela não tem patógenos, se ela não passar por nenhum canto que contamine ela. Então aí fica para o síndico, né? Então, essa visão de entender que tipo de profissional, quando você contrata essa equipe, você perguntou de bate-pronto da água, eu falei, eita, porra, ele vai ficar na merda para responder. Não, é tantos litros. Já tem. Não sei o quê. Aí já levou tanta surra que você Mas perguntar a gente faz isso, você acredita, Marcelo, que isso é uma das soluções que a gente leva também no condomínio. Porque se fosse outra, a gente só levar a solução aqui de colocar a caixa, instalar o ar-condicionado e vai-se embora. Mas a gente diz ao síndico, inclusive, quando colocar a drenagem aqui, vai ficar saindo bastante água aqui. A sugestão nossa é que você pegue essa água para usufruir em outra forma. Ou aguar a sua planta, a sua graminha. Se você quiser botar, é melhor que bota ali perto da grama, para que fique aguando a grama. Então, ele cria, às vezes, caixas destinadas só para isso. Ou quando não existe possibilidade nenhuma, a gente oferta. Na verdade, ofertando agora toda hora. Mas aí é mais... Porque não tem para onde ir essa água. Então, a gente condiciona ela, a gente fabrica uma caixa d'água vertical, fininha, de até 400 litros, com a torneirinha embaixo. Já recebe a mangueira, já agua a grama, já faz o que quiser. Tua casa é de fibra, velho? Não, bicho, mas eu teria vontade de... O engraçado, né, cara? Uma coisa que ele falou, não, você quer uma solução concreta. Quase que eu não atrapalhei, mas é uma solução de fibra, né? Que fibra tem aquela história, fibra. Agora, o bom é que você fabrica tudo. Estou esperando só o cara que vai fazer o pedido para fazer a casa. Fazer o pedido para fazer a casa, aí vai. Eu quero a entrada aí, né? Eu ainda faço a custo zero aí, viu? Fica para você, patrocinador. E o bacana é que tem o shaft, você tem a estrutura, você tem as caixas, né? Você tem o reservatório aí específico para isso aí. É muito bacana. E, Sérgio, para a gente poder fechar o case aqui da ideia da caixa, né? Que eu acho que a gente já falou bastante da caixa, eu acho que é muita informação. Eu já estou aqui tentando entender que é muito conteúdo. Me explica como é que funciona o processo de instalação, os cuidados que você tem. Pronto, eu ia puxar esse assunto agora mesmo, porque para quem está assistindo, né, ter uma noção, vai que tem alguém aí que também executa trabalho em altura, esse serviço... A gente chega no condomínio, eu sempre gosto de marcar na segunda-feira, né, para começar a obra. Só que na segunda a gente não executa, porque dependendo da magnitude da edificação, se for 20 pavimentos, a empresa de refrigeração, e também se esse prédio tiver muitas desinstalações fora do padrão, a empresa de refrigeração precisa ir de uns 2 dias. Então, a gente entra na segunda, só que a gente não executa. E se for desorganizado, também a terça a gente não executa. Então, eu marco com o síndico para a gente começar na quarta, enquanto a empresa de refrigeração está desinstalando os aparelhos, certo? Então, ele tem 2 dias aí para mandar ver. Quando for na quarta, daqui que chega a quarta, a minha equipe já está fazendo a montagem do EPC, né, dos equipamentos de proteção coletiva, e também tanto na área, na horizontal, quanto na vertical. Essa que eu chamo, né, tela fachadeira na vertical é primordial, só que não é fácil. Tem que ser realmente calejado, né? Porque não é fácil. Para todo começo é mais difícil. Hoje a equipe já está bem especializada e eu ainda não vi empresas que trabalham dessa forma. Para início, a gente sobe com a tela fachadeira, aquela tela fachadeira que você vê nas construções. Sobe ou desce? A gente
De baixo para cima ou de cima para baixo? Não, a gente sobe ela, guincha lá, sobe ela, só que ela não vai aberta, ela vai enrolada. Certo? A gente sobe ela, enrolada, e vai soltando aos poucos. Então vamos lá, você enrola a tela, Isso. sobe com ela e de lá você vai soltando, abrindo. Vai soltando, abrindo. Fica a dica para quem tentou chegar lá para cima e já abrir, jogar para ver o que acontece, Não, né? Chega lá e solta ela aberta, o que acontece, né? Aí, no caso, os fachadeiros já descem com ela, um do lado do outro, ponteando. Se não for assim, não tem. Ela joga você... Tem que longe. costurar a tela? Isso. Tem que pontear as extremidades. São 2 telas que eu uso. Uma de 3 e outra de 3. Você ponteia ela em quê? Na fachada. Você, como fosse grampear, Isso. costurar, pontear, você trava ela na fachada. Em cada pavimento, uns 2 grampos. Aí você sai grampeando de um lado e do outro. E entre elas? Entre elas, costura. Desce uma corda que une as duas. Então, eu tenho 6 metros ali cobrindo a coluna de caixa. Equipamento de proteção coletiva. Isso. Contanto que os 2 funcionários e também as caixas elas fiquem abafadas ali. O que cair de fragmento, porque chega o ponto que o funcionário ele pega na caixa de concreto que ela dissolve. Então, é uma avalanche. A primeira que esfarelou cai na de baixo e assim sai. Então, se não tiver uma tela abafando, aí Então complicado. não é só chegar lá, subir e fazer e nada, botar a caixa, não. Dependendo do mês que nós estamos, se for de vento, é praticamente um dia só para montar essa tela. Eu 2 funcionários. E tem gente que não monta, né? Tem algumas empresas que optam por terceirizar, fazer aquela velha empreitada, e quem trabalha na velocidade não quer ter toda essa dedicação, essa segurança, esse tempo investido, né, em E aí segurança. você consegue ter prevenção desses detritos que caem, né? E você está preservando a vida tanto dos passantes, né? dos condôminos, e assim como da tua equipe que passa a trabalhar com mais conforto. Isso, com certeza. Até porque o auxiliar que fica lá embaixo, ele fica fora da tela. Né? E ali embaixo, como o prédio, 20 pavimentos, tem uma angulação que ele está correndo em risco ali. Se não tiver essa tela, é perigosíssimo. Essa tela é essencial. E você faz esse serviço com cadeirinha, com balancinha, depende da situação? Não, a gente sempre fez com cadeirinha, porque fica mais rápido e já pegou o jeito, né? É o custo-benefício aí para você atender um preço e um resultado aí bacana. Isso. Aí depois de que a gente monta, né, que a gente consegue abafar a coluna de caixa, os 2 fachadeiros, né, descem um cortando sua parte do lado esquerdo, outro do lado direito, e vai colocando em um recipiente, é um serviço medieval, uma roldana que vai descendo o balde, subindo, descendo, e o pequeno dando conta lá embaixo. Eu gostei do termo medieval. Rapaz, é impressionante. Você assistir uma execução, e quando está cheio o balde, ele já é igual um piloto de Fórmula 1. Ele sabe, tem uma curva ali, então ele sabe até onde ele vai acelerando. Aí pequeno solta, aí a zoada na mão dele. Aí quando ele vai se aproximando do chão, ele pisa com a corda no pé e na mão. Aí, engraçado, né? É a história do profissional, né? Eu queria saber falar aquele alto do Instagram. Profissional. Quem não tem a manha não entra, não. Inclusive, o danado, ele pega na corda e sobe uns 2 metros e desce. Tá entendendo? Ele faz porque gosta. Isso. Bacana. Então aí você tem todo esse cuidado de proteção coletiva. Montou, Isso, aí está essencial. preparado para trabalhar, faz o corte, pequeno desenrolado na descida. Então cortou, colocou dentro, desce, aí vai. Cortando. A gente corta uma atrás da outra. Né? Cortou, aí dá uma descansada, os profissionais, se for na faixa 10, 10 e meia, aí descansa, bebe uma água e sobe. Aí começa a outra etapa que é de caixa, subir as caixas. Aí é mais devagar. E é um pouco complicado, né? Você está trabalhando na janela das pessoas, né? Você tem que ter um aviso, um cuidado. A tela para eles é importante, traz privacidade, sensação de segurança. E essa tela também tem outro bem que no período de chuva, quando você corta, que não dá tempo você instalar as caixas de fibra, a tela protege a água da chuva. Pega na tela e não causa infiltração. Tinha muitos dias de chuva, noites de chuva, que eu ficava preocupado. Eu digo, eita, amanhã eu vou receber ligação. Quando eu chegava lá, 0. A tela fachadeira protege. Protege. E o que evita a água da fachada entrar para a caixa? Porque o parafusei não quer dizer que não tem uma brecha, né? Ela tem que ter uma vedação, porque entre a parede e a caixa vai correr ar-condicionado, vai correr água, né? Isso vai eu pensando na água do ar-condicionado, vai correr a água.
Tirou, cortou, botou a caixa, parafusou. Quantos parafusos? Eu sei que são os parafusos da NASA aqui de inox. Isso. Inox? Inox É. 304. Eu tô com medo agora de falar inox, Inox alumínio, 304. 304, Não é para qualquer ser inox, específico. não. O fabricante aqui ele indica 4, mas a gente tem que sentir como é que está o substrato. Na maioria das vezes a gente instala 6. E depois de instalado, outra etapa fundamental é a vedação, que a gente chama, que você tocou no assunto aí. A gente aplica o selante PU nas duas laterais e na parte de cima. Isso daí é primordial, não pode nem sonhar em passar água ali, porque também é outra causa de retrabalho. Isso daí, graças a Deus, a gente foi eliminado, sofreu bastante, até perceber. Inclusive, um dos serviços, o segundo nosso condomínio, um tempão atrás, a gente vedou também na parte de baixo. E quando a chuva é forte, Eu ia perguntar isso, você já respondeu. a chuva de vento, ela consegue jogar água na paredinha, passa pelas as brechas, né? Vamos chamar de brechas, as arestas é ali? Nas aberturas laterais. E ali molha, aí fica um acúmulo. Se eu fechar, aquela água fica lá dias e dias, ela vai infiltrando para a parte interna. Existe a ressalva. Essa caixa em especial foi a do primeiro modelo, que eu falei que não tinha dreno. Rev 002. Não tinha dreno. Tá desligado. Não ter, tá desligado? Descarregou a bateria, então. Pronto. Então, essa caixa em especial que ele está falando, já faz um tempo que está desligado. Não, foi agora. Aí, Hiperatividade, apertou o botão aí. ele nessa época não tinha dreno. Lembra que eu falei que não tinha dreno? Porque Sérgio está falando do modelo 002, 001, foi quando ele, 001, quando ele aprendeu isso aí. Mesmo assim, Isso. ainda engenhou e encontrou uma solução. aí foi colocado o selante embaixo e realmente, quando choveu, adentrou água lá e aquela água se acumulando. Não chega a invadir o apartamento, porque a abertura de saída da caixa fica abaixo da paredinha da caixa antiga, né? Então, assim, não traz risco de inundar o apartamento, não. Mas pode levar a alguma infiltração pequena. Com a experiência, a gente primeiro parou de usar o selante na parte inferior e também adicionou o sistema de drenagem, que isso aí já resolveu. O selante, não usar o selante embaixo é um backup. É um Além de ser um do backup, é uma né? economia. Isso reflete no Também. preço final do cliente. É desnecessário, porque a chuva não vai subir, nem por capilaridade ali sobe. E em caso, né, hoje tem o sistema de drenagem, tanto ela recebe a água da chuva quanto do aparelho tranquilamente, mais do que pode chover o que quiser aqui, que ela absorve. Mas se eventualmente tiver algum tipo de entupimento, Ali vai salvar. aí ela vai só transbordar ali 1 milímetro acima da calha e vai escorrer pela parede, que a parede é feita para levar chuva, normal, sem problema. Tem que respeitar. Rev E aí 0014. é. Melhora contínua aí. E aí, no segundo momento, vai ficar visível que aquele dreno está com algum tipo de problema. A gente, inclusive, o sistema de drenagem também é o Rev 2. O Rev 1 estava dando algumas possíveis, não chegou a dar, mas a gente já pensou na frente, cara, isso vai dar um problema. E aí, menos de 6 meses que a gente adotou essa calha, o Sérgio já me deu um puxão de orelha, como diz assim, né? Porque ele é bem manso nas palavras. Manso demais, né? E aí a gente já melhorou a bitola e a forma com esse sistema de drenagem é aplicado na caixa hoje. E assim, desde então, zero problemas de... Sérgio leva logo o pequeno, né? Pra puxar a orelha. Pequeno chega lá, meu amigo, levanta pelo pescoço. Então, bacana. Essa visão de melhora contínua, o teu trabalho, então, meio que se encerra aí, né? Você cortou, instalou, calafetou. Tem algum procedimento, além de desmobilizar o serviço ou da caixa? Não, do ponto de vista caixa, a instalação, ela finaliza aí. Tem um teste que é primordial também, que é o sistema de drenagem, né? Antes, inclusive até empresas de refrigeração, quando vai fazer o serviço, a gente lá no Norma, não foi a Arcon não, foi outra empresa aí, a gente teve muito problema, inclusive justamente nesse condomínio. Quando você vai mexer na abertura da caixa na alvenaria, você tem que logo fazer o quê? Correr para o dreno e tampar, porque todo detrito ali, o funcionário quando ele não tem aquele cuidado, vai para o ralo. Então, se entupir a primeira caixa, as outras também sentem, né? Efeito cascata aí, né? Efeito cascata. Então, o sistema de drenagem, toda vez que a gente termina o serviço, agora a gente está colocando uma mangueira e testando. Porque quando a gente testa, a gente pega a assinatura do síndico e diz, pronto, o sistema está funcionando. Porque acontecia muito.
Não depois- contratou o Arcon, o cara vai lá, bagunçou. Não, aí foi por isso que uma das razões que a gente tem que fechar uma parceria aí, porque não está dando certo, não. Lá no Belágio, o condomínio que a gente passou, a gente até falou, ó, vamos fechar uma parceria. Foi logo no início, quando a gente conheceu o Leandro, só que não deu certo. O que foi que aconteceu? Cada condomínio começava a contratar a sua empresa de refrigeração. Então, 240 caixas. Cada apartamento com 3. Cada apartamento contratando sua empresa de refrigeração. Como é que pode ficar isso? É claro que não ia dar certo. Duvido 20 empresas falar tudo que ele falou aqui. Eu tenho sequer esse conhecimento. Então, sistema de drenagem a gente sofreu bastante, até chegar nesse ponto. Terminou o serviço de instalação da caixa de fibra, faz o teste na drenagem, porque senão começa as instalações de ar-condicionado e aí já viu. Entupiu, vão querer colocar a culpa em quem? Quem fez. Mas é primordial esse teste aí. Então, a gente falou do cuidado de segurança, da parte da atuar, você falou da parte executiva, de cortar, de trabalhar, da descida do material, da instalação, da calafetação, da melhoria no processo e do teste, que é o fechamento do serviço. Isso. Para daí o Leandro voltar, né, com a empresa tendo esses cuidados de manter aquilo que foi testado funcional, que é os cuidados que ele já tem, né? Isso. Bacana, a ideia de que águia voa com águia, eu acho que é por isso, né? Que aí assim, você minimiza o certeza. problema e termina todo mundo agora, voando mais alto. E agora vamos falar da outra águia, né? Porque a gente não chamou aqui você de graça, né? É importante. Vamos ver aqui. É mais um elo de sinergia, Exatamente. né? Mais Vamos elo falar de um pouquinho da sinergia. perita aí. A perita hoje trabalha com laudo, né? Periciais. Então, vocês fazendo essa E pergunta, onde é que isso agrega. agrega? A gente já sabe, mas explica Pra para quem explicar, está né? assistindo. Então, a perita ela nasceu com essa ideia de funcionar como ou seja, a gente não enxerga concorrência no mercado da engenharia, né? São anos de trajetória, eu tive a oportunidade de executar obras de fachada, eu tenho mais de 300 obras de fachada executadas, não na parte de retrofit, ou seja, na parte de concepção, né? Eu trabalhava para empreendimentos na época, pintura, acabamento, cerâmica, limpeza pós-obra, enfim, a gente fazia a pintura para que o empreendimento fosse entregue. Em 2014, esse mercado simplesmente ele ruiu, ele acabou. Né? Então, eu tinha de 50 a 100 funcionários, era a média de funcionários que eu tinha, e o mercado, cadê o empreendimento? Cadê o prédio para você pintar? Ele não existia. Tá? E aí, nisso, eu levei calote, processo trabalhista, enfim, como fala economicamente aí, uma depressão aí do mercado de engenharia naquilo que eu trabalhava. Você já está de parabéns por não ter se jogado da ponte, né? Só aí. Como eu tinha os Resiliência é o equipamentos, forte. como eu tinha os equipamentos de amarrado, segurança, me joguei amarrado, vivi a sensação lá, joguei amarrado. É complicado. E a experiência que a gente teve naquele momento, onde a gente se viu ali, poxa, para o que eu vou trabalhar? É como se, imagina aí, de repente agora acabou o insumo de fibra, aí você não pode mais... Aconteceu na pandemia. Eles acompanharam aqui. Então, eu só faltei endoidar, velho. Pegou os equipamentos com o Sérgio, foi para lá também, fez o que eu fiz, né? Jogou, mas se segurou. Porque é ruim uma sensação de você não ter como trabalhar. Você tem demanda, tem força, mas não tem... E aí, nisso, eu resolvi me reinventar, tá? E aí, criei a empresa, que é a Perita Engenharia Diagnóstica. Minha marca original era a Renove. E aí, fiz um curso de especialização, assim como o Sérgio fez na parte de perícia, avaliação e auditoria. E vi ali o mercado. Eu falei, cara, esses prédios vão ficar velhos. Esses prédios, alguns já eram, né? Vão precisar de manutenção, eles vão precisar de terapia. Tem muita coisa errada. As construtoras, às vezes, queriam que você fizesse um procedimento errado para poder entregar um serviço. Então, daí foi que surgiu a ideia da Perita Engenharia Diagnóstica. E com essa minha visão de se reinventar, eu entendi que minha empresa ela tinha que nascer para poder dar back-office. Ou seja, meu propósito era ajudar aquele que para não acontecer o que aconteceu comigo. Que era a ideia de eu formar justamente esse elo e contribuir com o trabalho do meu concorrente, com o trabalho do meu cliente e fazer aquilo que eticamente seria correto, através das normas, das vivências, né, desse embasamento técnico que a gente adquiriu em função do tempo. Então, a perita hoje ela trabalha com perícia de assistência técnica, trabalha com perícia para juiz, trabalha com avaliação para banco. Então, a gente faz um laudo de constatação, faz uma inspeção predial, faz uma consultoria que determina um procedimento. Então, são várias ferramentas que a gente tem na engenharia diagnóstica para contribuir. E uma delas foi para uma caixa de ar-condicionado. Né? Assim, as pessoas, eu acho que é muito comum. Você falou que aí uma obra que você fala, quando você falou de Rev 1, 2, 3, 15, é justamente quando eu trabalhava obras de fachada, que eu comecei a tentar atender condomínio, Rev 20 da proposta, ou seja, a mesma proposta que você vinha atualizando ao longo dos anos para o mesmo cliente, porque é caro, eu não quero contratar, e a caixa caindo, detritos ali, né? E o cara ele não quer contratar, ele é louco, ele é maluco, ele não está vendo que a caixa vai cair. Inclusive, isso aconteceu há
4 anos atrás, quando a gente se conheceu, no Isso. prédio que está sendo executado agora. Agora, Entendeu? né? A trajetória é essa, por isso que eu fico... E você está falou- usando seu laudo ainda. Ainda tá, né? Foi apresentado seu laudo na Assembleia. Botar lá. validade nas próximas, Foi. né? Porque ele tem que dar aquela recomendação, porque o cenário, a gente ri assim, mas o cenário ele Mas muda. é. Né? Não, Ou seja, estava horrível há 4 anos, imagina hoje. nem devia ter a caixa mais. Ele está falando condenando a caixa condenada que talvez tenha caído, nem existe mais. Já algumas vieram lá. Então, esse é o ponto, né? É um procedimento diagnóstico. Então, aconteceu um caso desse também no meu condomínio, onde um belo dia a caixa caiu, né? E, graças a Deus não teve um acidente fatal. E aí a contratação do laudo falou, amigo, olha, está aqui o laudo, está em estado de ruína, fim de vida útil, por norma, ou seja, é um pneu que não funciona mais para o seu carro. Ele pode até estar ali, aparentemente íntegro, mas ele vai se desfragmentar, que é o que acontece com a caixa. E joguei a responsabilidade para o síndico, para o gestor de maneira fundamental. Não é nem que eu joguei, não. É dele. Né? Não foi algo que foi inventado, não foi cadenciado. Ele, eita, pô, tá comigo a bola da caixa cair, vamos para a Assembleia e vamos contratar um serviço. Ou pelo menos vamos dividir a responsabilidade com os condôminos. Então, entendo que o serviço da perita ele pode ajudar vocês, até o síndico que de repente venha estar assistindo, um próprio morador que se sinta prejudicado, né, com a caixa em deficiência, ele partir da contratação de um laudo, porque ele atribui responsabilidade. Primeiro, ele documenta a falha, né, o colapso ali, o possível colapso daquela estrutura, e vai atribuir responsabilidade a quem deve trocar. Então, por exemplo, o cara não quer trocar, tudo bem, ele está assumindo aquele risco para si. E aí, quando você fala em risco, as pessoas mudam de postura. Né? Enquanto aquilo está no vento, ninguém se sabe. E aí, quando você atribui essa responsabilidade, você consegue velocidade naquilo que deveria ter sido feito de forma consciente, que é a manutenção preventiva. Eu vou dar uma de Marcelo agora, eu vou inverter os pratos. Nós tivemos algumas obras, Marcelo, que houve uma negociação, uma briga um pouco mais calorosa em torno do preço, porque o interessado, né, os condôminos, eu entendo que o síndico era o intermediador. Na verdade, quem bate o martelo é os condôminos. É a comunidade. É a comunidade. Então, assim, vou dar um exemplo. Né? Fazer obra X, eu nem mexo com obra, mas aí talvez, Sérgio, vocês vão se alinhar no pensamento aqui, que a gente já viu, isso é uma dificuldade gigante, eu estou passando por isso agora. Uma obra X, tem que fazer, na ocasião, era até uma fossa que estava com a área de lazer em cima e estava ruindo. Né? Aí, digamos que empresa A dá lá 100 mil, empresa B dá 400 mil. É uma discrepância muito grande, não tem como os dois entregar o mesmo valor, o mesmo serviço, por valores tão longe. E aí, onde eu enxergo que na perita, com a questão de laudo, realmente você tenha uma espécie de memorial descritivo, não sei o nome correto, que o síndico possa pedir exatamente o mesmo procedimento a várias empresas, sem criar grande discrepância nos valores, porque um vai levar em conta a parte estética, o outro não vai, o outro isso, aquilo. Então, assim, varia muito de preço. Terminou que até hoje não foi resolvido, porque... Está inconsistente, né? É uma flutuação tão grande de preço que até para quem vai pagar é complicado. Você manda lavar teu carro ali de R$20, aí manda lavar teu carro numa estética, é R$400. Qual a diferença, né? Pô, só que essa diferença não está claro para o condômino, para o pagante. Por que aquilo ali vale 375 a mais do que esse aqui? Não é lavar? Cara, essa dor que você fala de mercado, ela é muito comum. E como eu falei, a perita ela nasceu para dar back-office suporte ao síndico, ao condômino, à empresa. Então, a gente termina hoje oferecendo um serviço que é muito comum em órgãos públicos. Você vai fazer um órgão público, você faz uma licitação. E a licitação, você constrói um termo de referência. Isso. Exato. Então, é através do termo de referência, de um diagnóstico e de um termo de referência, que parece ser inacessível do ponto de vista, poxa, eu vou gastar esse dinheiro todo, eu quero gastar na solução. Eu acho que é isso que todo mundo escuta, né? Entendi. Só que, por exemplo, nesse caso específico, ele quer gastar na solução, mas a solução vai de 100 a 400 mil. Então, ele não consegue sequer efetivar. Porque não entende a diferença. E o problema está lá, para o usuário, operacional. Até que um belo dia aquilo desabe, como acontece em shopping, estacionamento, várias situações, afundamentos, inclusive em condomínios aí que a gente já viu, porque simplesmente não se chegou a um denominador comum. Então, a perita ela idealizou isso. O instrumento, nesse caso, é um diagnóstico, um primeiro trabalho a ser feito, é um diagnóstico do problema. Diante do diagnóstico do problema é feita uma consultoria, que vai determinar os procedimentos a serem executados, porque, como a gente conversou, existem várias soluções para um problema. A gente só tem que encontrar aquela que tenha melhor custo-benefício para a condição do pagador.
e para o desempenho que se espera daquilo. E o terceiro serviço é o termo de referência, onde a gente vai pegar aquilo que foi diagnosticado para dar ciência a vocês, executores, né, na posição de executores. Vou dar para vocês ali o procedimento, parafuso tal, aço tal, alumínio tal, enfim, aquilo que seja o elemento que vai ser utilizado. Oriento meus clientes a contratar mão de obra separado de material, porque senão vai ter uma bitributação. Isso, por si só, já gera uma economia para ele já contrata com mais segurança. E aí damos as especificações daquela obra para que quem venha simplesmente coloque o seu preço. Eu acho injustiça muito grande, eu acho que Sérgio sofre muito com isso. De repente, a Arcon um pouco menos, porque tem um trabalho mais segmentado, né? A dor é a mesma. Mas a dele a faca vai mais fundo, cara, porque vai orçar uma obra de fachada sem um termo de referência, sem um quantitativo, ele vai lá, medir, treina, vai estirar, treina, vai medir, o cara não tem projeto, o cara não tem documento, ele bota um selante de desempenho top, qualidade. Aí o concorrente vai, e o preço dele sai a 100, do cara sai a R$12. A gente não está falando de coisas completamente diferentes. É exatamente isso. Eu falei de memorial descritivo, mas é o termo de referência. Não veio na cabeça. Que contém um memorial descritivo dentro. Então, você termina separando o joio do trigo, que é justamente para o Sérgio, porque ele vai perder o tempo dele medindo, dando a especificação, ele é perito, ele tem conhecimento, mas ele não está sendo remunerado para aquilo, ele está sendo remunerado para executar, ele tem mesmo qual o preço para fazer isso que você quer. Muitas vezes o cliente pega o orçamento dele, passa um liquid paper lá no preço, às vezes. Faz o que o Sérgio vai fazer aqui para mim. Tu faz isso? Quanto? Não, e o melhor de tudo, sabe o que acontece? Não é só com o Sérgio, falando que é a minha dor também. Eu executo alguns projetos. Certo. Isso acontece com quem trabalha certo, com quem tem essa diferenciação. A pessoa é referência no mercado, você é chamado, faz o grosso, aí depois vai atrás do Zé. E o Zé, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que vai fazer a mesma coisa que o Sérgio faz, ele vai dizer, porque ele quer pegar o contrato, aí vai conseguir ganhar a concorrência, porque se busca pelo menor preço, porque aí a gente vai para outra etapa do termo de referência. O cara tem acervo, ele tem capacidade técnica para estar fazendo o que ele está propondo fazer, porque ele está dando preço. Como é que você dá preço para uma coisa que você não sabe fazer? O nosso próprio código de ética, ele diz que eu tenho que ter know-how, expertise, para fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Se eu não tenho, como é que eu vou fazer? Eu tenho que contratar Sérgio. Sérgio, primeiro me ensine, vamos fazer uma obra em conjunto, eu vou adquirir esse know-how dele para poder começar. Ou então vou ter que estudar, como ele teve os estudos dele, para iniciar no mercado. Tem duas coisinhas que eu complementaria aí. É uma dor grande que eu passo. Primeiro, você teria disponibilidade em caso de problema? Disponibilidade? Claro. Tudo que você falou, eu concordo. Mas a empresa que foi escolhida, o Zé, em caso de problema, ele vai voltar lá quantas vezes? Não, ele não volta. Ele não volta. E se problema. voltar uma vez, vai dizer, isso aqui não é culpa minha. Não vou dizer que ele não volta, não. Ele volta para poder enrolar. A segunda. Ele não sabe o que ele está fazendo? Por mais que ele saiba, por mais que ele faça tudo, mas ele não é ele que vai executar, é um funcionário dele, talvez uma má contratação resulte num problema futuro lá. Ele até sabia o que estava fazendo. Ele até se propõe a resolver posteriormente, é um cara que não fugiu, mas ele tem financeiramente respaldo para resolver aquele problema. Estamos falando de obra de 1 milhão, de 600 mil, 500 mil. A empresa dele tem esse fundo de emergência para suprir esse problema? É onde entra a contratação de um seguro, é onde você faz uma validação da empresa nesse processo de referência de contratação, assim como a licitação, você vai consultar as obras que ele fez. Ele deu assistência técnica? Ele ofereceu garantia? Deu problema? Teve algum processo trabalhista que envolveu o cliente? Então, ou seja, é um estudo de blindagem, tá? Que geralmente o mercado ele não faz, e empresas sérias terminam se prejudicando porque concorrem com essas pessoas. Então, a perita ela vem justamente para preencher essa lacuna. Posterior a isso, é necessário uma quarta ferramenta. Tá? Então, você vê, olha, eu estou falando de uma perita, são 4 ferramentas, eu não vou entrar, tem outras pormenores, que a gente vai até falar do ensaio, né, desempenho tecnológico aí de materiais, mas vou falar dessas 4 que são principais. Perita Hub, não. Perita engenharia, perita hub, que é justamente essa conexão que a gente tem com quem resolve bem, tá? Que é justamente, a gente precisa indicar pessoas e profissionais sólidos. Você faz um diagnóstico, você vai fazer ali uma previsão de consultoria de solução, você vai fazer um termo de referência, vamos escolher a empresa, né, que a Assembleia, na verdade, é quem escolhe. A gente vai dar elementos para que eles tomem uma decisão um pouco mais subsidiada, aquilo provavelmente vai equalizar os preços, o nosso serviço ele já se paga.
todo cliente que consegue experimentar, investir, não tem um barato que sai caro, aí aquilo ali sai o caro que sai barato no final das contas. Porque ele acha que é caro que está gastando, mas no final das contas sai barato. Né? O arquiteto, todo mundo condena. Mas o projeto é quem barateia. O projeto, eu digo de imóveis, assim como o engenheiro barateia demais o projeto da construção. Exato. Se for um especialista, sim. Mas o cara fica se amarrando, eu vou pagar 10 mil aquele cara, não. Ele economiza 30. E aí vem o trabalho conjunto que você falou da assistência técnica, que é a quarta operação que a perita oferece, é o acompanhamento da obra. Por exemplo, como é que eu vou acompanhar uma obra que não tem um termo de referência? Eu não entro, eu não tenho regra, eu não tenho parâmetro. O acompanhamento é um trabalho que ele deve ser pautado nas condições contratadas. Como é que eu vou acompanhar, por exemplo, o Sérgio pegou uma obra, aí eu vou dizer, Sérgio, tem que fazer 10 procedimentos aquele amigo, isso não está no meu contrato. Beleza, eu faço, boto o aditivo, é um direito dele. Então, o termo de referência, ele blinda aditivos, ele blinda responsabilidades, ele blinda o condomínio, ele vai ter segurança, porque vão ser profissionais com expertise, e você passa a atender a norma de reforma, uso e operação, onde você tem que ter o registro dessa construção que está sendo praticada. E, não menos importante, você nivela os orçamentos. Você nivela os orçamentos. Porque todo mundo vai ter a obrigatoriedade de fazer, no mínimo, o que está no termo. Resumindo toda essa história, tá, é aquilo que você tem um médico de confiança, né? Então, assim, toda família que se preze, ele vai ter o quê? Um profissional de confiança naquele assunto. O cara, às vezes, ele não é cirurgião, ele não entende, não é especialista de determinadas disciplinas, mas ele consegue fazer essa interlocução, ele consegue prescrever, ele consegue indicar aquele cara que resolve o seu problema, porque ele está interessado em resolver o seu problema. E não é para ganhar dinheiro, é porque realmente o trabalho dele é resolver o seu problema. Então, por isso que eu costumo dizer que a perita ela funciona muito como um hub onde a gente tem essa conexão. Ou seja, você veja que nesse trabalho a gente favorece quem trabalha certo, porque, por exemplo, o Sérgio vai lá executar, ele não vai perder horas do dia dele medindo, quantificando. Está ali, Sérgio, que você vai fazer o escopo é esse. Arcon vai dar o preço do orçamento, vai estar quantificado os ar-condicionados. Você vai pegar as caixas, você vai passar com mais segurança, porque a gente vai recomendar uma caixa de fibra com a empresa normatizada, que tenha know-how. Então, você separa o joio do trigo. Imagina que chega um concorrente seu lá, pede chinelo, o seu, ele não consegue nem concorrer, primeiro que ele não tem nem paciência de ler o documento técnico, ele nem entende aquilo que está ali. E aí você passa a ter essas exigências e, naturalmente, como vocês falaram, existem pessoas no processo, essas pessoas elas podem vir a errar, são seres humanos, e o que acontece, com aquilo, vejo que vocês todos fazem isso, identifica, desce, treina, sobe de novo. E no final disso você tem um trabalho documentado, com essa sinergia aí que vocês colocaram, a etapa de cada um, a cronologia, esses documentos arquivados. Próximo síndico que entrar lá na frente, ele vai ver, poxa, o que aconteceu na minha última obra? Aí o outro vai e contrata seu Zé, tá aí a bronca. Pois, Marcelo, isso é uma fala importante que você falou agora, e cada vez mais a gente está vendo que a dor aumenta, né? Para entrar nessa sinergia é importante o seu papel também no grupo, né? A gente tem um condomínio que foi feito em 2019, e é um condomínio que tem um síndico lá que ele é bem crítico e é bem exigente. E ele fez isso. Positivamente, né? Positivamente. E ele fez ótimo. isso. Ele pediu que as empresas detalhassem o serviço, fez uma assembleia, colocou em ata e disse, eu sugiro que essa empresa seja a que faça o serviço aqui no meu condomínio. Eu sugiro que essa outra e essa outra. Pronto, foi aprovado em assembleia. Lá na ata tem descrito que é para usar suporte de fibra, que não pode abrir as caixas de alvenaria mais do que tantos centímetros, porque danifica, que as caixas têm que ter cuidado na hora da furação. Então, ela fez a própria síndica, né, fez esse trabalho, a gente tem ela como case de sucesso, referência. Ela indica ela nos condomínios evoluir. Ela foi um dos pilares das empresas aqui a evoluir. Realmente foi hoje essa é porque ela não sabe, mas a gente dá obrigado a ela várias vezes. Agradece, né? Porque é sempre bom quando a gente encontra profissionais que tensionam, né, o trabalho. Na hora que você é pressionado e você é fraco, um profissional medíocre, você pula fora, o cara pula pequeno, fora. chora, sem resiliência vai embora. negócio desse, pula fora. Aí disse, não, meu amigo, meu foco não é vender. Lembra? O foco de ninguém aqui é vender. O foco aqui é resolver o problema. E para resolver o problema eu tenho que passar nesse aqui? Tem. Sentou os três, só faltava arrancar os cabelos da cabeça. Fizemos, tá lá e hoje é quem mais recomenda a gente. Até hoje a gente é chamado. E depois desse serviço de instalação, a gente voltou lá para fazer a revitalização da fachada. Foi mesmo. Até para desentupir banheiro, ela liga pra gente. Ela ouve primeiro a gente. Agora, para desentupir banheiro, assim, assado, desse jeito, chame tal pessoa.
Marcelo, se a gente chegar lá, só, eu tô com um problema de cortar grama, chama fulano. Pronto, não pesquisa mais Como é o ninguém, nome dela? É de qual condomínio? Não. É elogio, Mas a gente pô, pode dizer, a gente pode dizer, é um né? elogio. Se não Ela disser é que ela tá errada. Ela é do condomínio Oceano, Dona Edna. Clube Oceano. Conheço. é. Dona Edna é cliente da Perita também. Pronto, pois, rapaz, foi um dos pilares de crescimento das empresas aqui. E até hoje ela é case de sucesso da gente aqui, referência. Tá de parabéns, né? É. Dona Então- Edna. Dona Edna, ela tá de parabéns, vocês falaram nela, é arquiteta, inclusive, né? Isso. A gente já fez alguns. Agora, liguei de novo. A gente já fez alguns trabalhos para ela e instalar um sistema de energia solar. Ela teve a preocupação de contratar um laudo para saber se as coberturas aguentavam o sistema. O pessoal acha que aquela placa é leve. Resultado da operação lá foi que a cobertura não suportava as placas de energia solar que iam ser instaladas. Qualquer leigo pode dizer, cara, é só uma placa, você pega com a mão, coloca lá, vai, cerca de 15, 20 quilos de média uma placa. São várias variáveis. E aí deu um laudo de mais de 70 páginas, né? Ou seja, uma coisa relativamente simples, e eles aí Dona Edna foi quebrar a cabeça para encontrar uma outra solução, até pela visão de arquiteta, para que essas placas fossem instaladas em outro local. Então, realmente, ela tem uma visão aí à frente do mercado. A gente brinca muito com ela, que a gente precisa de lá na salinha dela ter um selo assim, a empresa passou, né, selo de qualidade. Passou no selo da síndica aqui, não né? tem um selo Bontini, é o selo Dona Edna, porque ali foi osso. Aí, pessoal, para encerrar a minha participação aqui, eu queria deixar uma coisa que não é menos importante do que a gente conversou. A gente tem uma norma de garantias, tá? Que aí, ou seja, ela foi homologada agora em dezembro de 2022. Então, essa norma de garantia ela veio para poder juntar aquilo que está escrito na norma de desempenho, de gestão de reforma, de uso e operação e nas normas específicas que vocês têm de cada um. O que ela diz? Que o empreendedor, o construtor, ele tem que, ao entregar o serviço, treinar o cliente, ou seja, você tem que formalizar esse treinamento. Então, por exemplo, você instalou um ar-condicionado, você vai ter que dizer, olha, esse ar-condicionado, que eu tenho certeza que vocês já fazem, mas isso agora precisa estar documentado, você não se faz apenas de boa fé, a norma pede que isso esteja documentado. Manda uma cartilha aí. É uma cartilha, você tem que treinar a pessoa, tem que documentar, tá, quais são os procedimentos que ela precisa fazer, e as periodicidades e a garantia que ela tem normativa para aquele serviço que você praticou. Perfeito. Isso aí, com base nesse serviço aí, você consegue o quê? Meu amigo, eu lhe treinei, eu lhe orientei, está aqui as especificações, agora a bola está com você. Né? Faça o que precisa ser feito. Sim. A empresa é salutar que, ao prestar serviço de manutenção, lembre, né? Ou seja, faça lá na sua agenda interna, olha, está na hora da manutenção, para que a pessoa possa ter a garantia. Então, por exemplo, essa norma ela veio porque a garantia do mercado hoje era uma coisa muito em aberto. Então, a norma ela veio para fechar, e isso é bom porque você determina as responsabilidades de cada um no processo. Então, é uma coisa que a gente não pode negligenciar. O ouvinte aí que está assistindo, ou seja, é um serviço que serve para os dois lados, compreende? Você tem a empresa que tem que fazer a parte dela e você tem um condômino, ou, enfim, o dono do empreendimento ali que vai ter que fazer a parte dele como usuário. Então, é importante que a gente entender que cada um tem uma responsabilidade nesse processo. Tá? E a norma ela não veio sem motivo, ela veio porque existia uma lacuna. Então, separa ainda mais aquele que trabalha em alto nível, que está querendo se nivelar e tensionar por cima, é mais um dos serviços que a gente pode auxiliar, tá? Não só a construtora, como também o cliente que está do outro lado, a elaborar, a treinar, a desenvolver, ou simplesmente tem dúvida, liga, a gente conversa como funciona, a norma é bem clara, né, nesse sentido, mas é onde você consegue separar aí e determinar as suas responsabilidades. Perfeito, perfeito. Beleza, agradecer aqui a todo mundo. Eu trouxe uns vamos sortear? bonezinho aqui da empresa, para os meus parceiros. Show de bola. Boné novo, Aí, bacana. Olha aí, não meu dá amigo. atuar ainda. O seio do homem. E o pinguim, né? E o pinguim não pode faltar, não. Essa é uma marca aí que... O azul com branco já diminui o calor, né? Corporal, assim. Você ainda tem um negócio frio, com as entradas de ar atrás. A entrada de ar aqui, aerodinâmica. Tudo é preparado. Ei, isso aqui não voa no bug, não, né? Não dá para fazer, não dá para fazer a pala de fibra de vidro, não. Ó, lá vai o outro fazer com a fibra de vidro. E Mas vamos botar... Cadê o do pequeno, hein? O pequeno participou do podcast hoje. Vai esse aqui para ele. Esse aqui é dele. Esse aqui é do pequeno. Existe um amor pro pequeno, viu? Tem. Mas valeu, obrigado aí vocês aí. E foi legal a experiência aqui, viu? Com certeza, vamos marcar outros aí. Vamos para bate-papo tem que rolar cada vez mais, né? É o papo de condomínio que termina agregando, né? Eu acho que pra gente, eu mesmo aprendi muito aqui, né? Na do aço aí, pegou pesado aí, a do ferro. Eu acho que é isso, tá, pessoal? Vamos procurar se reunir mais vezes. Prazer aqui estar com vocês e oportunidade de falar. Vamos para frente. Show de bola. Valeu. Valeu.